Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem com todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, tanto aqui pelo Instagram quanto aqui pelo YouTube, né? Porque eu vou postar nas duas plataformas. Eu vou tentar ser mais breve nesse vídeo do que eu fui no outro. E eu vou querer dividir a temática do vídeo em duas partes, tá? Eu queria ter feito esse vídeo ontem, mas ontem eu não estava em condições emocionais, talvez, de fazer esse vídeo, justamente porque tem a ver com a temática que eu quero tratar, certo? Que é o caso do meltdown autista, né? Que isso é uma coisa que não é uma questão de se vai acontecer quando nós somos autistas, é quando, né? Inevitavelmente, às vezes a gente não vai ter muita atenção a todas as coisas que podem nos causar sobrecarga sensorial, emocional ou as duas coisas, e o meltdown ele vai acontecer em alguns momentos. E o meltdown ele é caracterizado por pelo descontrole das emoções, né? É uma desregulação completa, não é uma desregulação de uma emoção, né? Todas as emoções ficam desreguladas no momento que o meltdown está acontecendo, né? Tudo fica muito intenso, muito presente. Então, tudo aquilo que às vezes acompanha a mente de um autista, né, que são questões que muitas vezes são coexistentes, mas que não são necessariamente ligadas ao fato da pessoa ser autista, vão estar presentes naquele momento, né, como possibilidade de disforia sensível à rejeição, autocobrança muito grande, né, que aí tem relação com o masking social que a gente faz. E quando tudo isso explode, é tudo ao mesmo tempo, sem direção. E claro, o meltdown ele não é uma coisa que vai acontecer de maneira totalmente igual em todos os autistas. Eu falei que eu quero dividir esse vídeo em duas partes, porque primeiro eu quero fazer essa explicação mais técnica, mais voltada para as pessoas que não são cristãs, tá? E a segunda parte eu quero fazer o vídeo voltado, né, assim, a explicação voltada para quem, como eu, é cristão e é autista, ou não é autista, mas é cristão e convive com pessoas autistas, ou quer compreender aquelas pessoas, né, para que haja um alinhamento de visões e expectativas que seja adequado, né, para todo mundo, que não seja frustrante para nenhuma das partes envolvidas, certo? E eu quis falar sobre esse tema, eu estou fazendo essa pseudo-introdução já, né, com alguns minutos de vídeo rodado, porque ao experienciar um meltdown ontem, quando eu fui me recuperando emocionalmente, fisicamente, porque às vezes a gente fica muito cansado também, eu comecei a entender da importância da gente tratar sobre esses assuntos de uma maneira franca, de uma maneira direta, honesta, sem comprometimento com ativismo, com militância, mas assim, da parte que me cabe, eu sendo autista, podendo comunicar as coisas que eu aprendi ao longo de 39 anos de uma maneira que isso sirva para pessoas que não são autistas, ou que convivem com autistas, ou também outros para autistas, ou também para outros autistas, de maneira que isso fure a bolha, né, que saia daquela coisa isolada. Enfim. E a desregulação emocional do meltdown, ela vai acontecer de maneiras diferentes em cada um dos indivíduos autistas. Vai depender de nível de suporte, vai depender das condições coexistentes da pessoa, vai depender de uma
infinidade de fatores, né? Isso é totalmente multifatorial. Vai variar de pessoa para pessoa. Então, quando você vê uma pessoa autista num momento de desregulação que pode gerar a explosão de emoções do meltdown, é preciso entender que a maneira como você lida com aquela pessoa precisa ser personalizada, ou seja, você precisa conhecer aquela pessoa minimamente para saber os limites dela, essas questões mais sutis, porque isso vai fazer diferença. Existem casos que eu já verifiquei de pessoas próximas, amigos. Tem um grande amigo que é autista nível 2 de suporte como eu, e também tem superdotação, o Joan. Ele vai saber que é ele quando chegar nessa parte do vídeo. E ele relatou pra mim que ele tem um meltdown relativamente diferente do meu. Eu vou pedir permissão, né, pra ele pra mencionar esse aspecto do meltdown dele que é diferente do meu, tá? Quando eu tenho a explosão de emoções, a minha tendência é nunca agredir ninguém, mas eu me autoagrido. Eu bato em mim, eu bato nas minhas coxas principalmente, eu bato muito nas minhas coxas, que é o que eu sinto depois, né, que fica todo dolorido. Eu não agrido fisicamente ninguém, e outros autistas, como é o caso desse meu amigo, às vezes se isola para não correr o risco de agredir pessoas. Porque, de novo, nós podemos ter o mesmo nível de suporte, nós podemos ter a mesma dupla excepcionalidade, mas somos indivíduos diferentes. Temos pontos de partida diferentes, temos vivências diferentes. E isso precisa ser levado em consideração, certo? O que uma pessoa que olha de fora, um autista tendo uma crise emocional, pode fazer? Não invadir o espaço daquela pessoa em crise. Porque, assim como eu nunca agredi ninguém, há outros que podem agredir no momento da crise e depois se arrepender muito disso. Isso é uma possibilidade. E isso não pode ser ignorado. Mas o que eu recomendo é sempre: quando o autista está em crise de desregulação emocional e que ele está nessa explosão de emoções e de autodepreciação, que é o que acontece comigo. Eu falo muitas coisas pesadas contra mim mesmo. A disforia sensível à rejeição fica muito alta. E eu fico agressivo contra mim mesmo. Só que se alguém chega perto, tenta conter, eu não, graças a Deus isso nunca aconteceu. Graças a Deus, nunca agredi ninguém. Mas a gente não sabe. Então, a recomendação para alguém que está tentando ajudar é esperar o grosso da crise passar. À medida que a crise da pessoa autista for arrefecendo, tentar resolver com diálogo, com conversa, tentando trazer aquela pessoa de volta à razão. Porque a maioria de nós autistas somos pessoas extremamente racionais. Então é muito fácil capturar a gente de volta pela razão. Isso funciona consideravelmente bem. Agora a última parte do vídeo, que eu quero falar sobre essas crises voltadas à comunidade da igreja. Porque eu sou cristão e tem muita gente aqui no meu perfil do Instagram e talvez algumas pessoas que me sigam no YouTube que também são cristãs. Primeira coisa que eu preciso deixar claro: gente, a desregulação emocional de uma pessoa autista não significa que a fé dela está titubeante. É claro que ontem, quando eu estava saindo da crise, eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, porque existe uma sensibilização das emoções, uma desregulação emocional que deixa sequelas, né, que podem demorar para sair completamente, né? Uma sensibilidade maior das emoções, né? Os sentimentos negativos em relação a si mesmo, que às vezes podem ficar muito presentes. Eu considero, em grandes partes,
essa desregulação das emoções autistas muito semelhante à desregulação emocional, assim, ao aumento da sensibilidade das emoções de maneira negativa em relação a si mesmo, que acontece quando a gente volta de uma crise epiléptica. É muito parecido. É muito semelhante, sabe? A tendência a ficar um pouco mais depressivo, a se olhar como uma pessoa ruim, como uma pessoa assim que não tem valor, que só incomoda os outros, que é só um peso na vida dos outros. Tudo isso é muito semelhante. E não curiosamente as duas coisas envolvem o cérebro da gente, né? Então, qualquer desregulação, elétrica ou não, no cérebro vai trazer prejuízo emocional no curto prazo. Depois as coisas vão se arrefecendo, certo? Então é importante frisar, destacar isso, tá? A pessoa autista que tem um descontrole por conta dessa desregulação que acontece no cérebro, por sobrecarga sensorial e emocional, que muitas vezes nós, com as demandas do dia a dia, não percebemos. A pessoa que tem essa crise, ela não é menos cristã, ela não tem menos fé. O Espírito Santo não está agindo menos na vida dela. O que acontece, e isso precisa ser destacado, muito frisado, é que a maioria das pessoas na sociedade não são autistas, são consideradas neurotípicas, mas convivem com outros desafios de outras naturezas e também, às vezes, mesmo não sendo patologizadas em suas condições, também podem apresentar momentos de desregulação, de descontrole, e não vai haver necessariamente um olhar para aquelas pessoas patologizando aquele descontrole dela. Não, isso aí não vai passar. Porque às vezes quando a pessoa não é diagnosticada ou com autismo, ou com TDAH, ou com outra neurodivergência qualquer, é como se ela tivesse uma permissão a mais. Não, ela pode perder o controle de vez em quando, que ninguém vai tentar encaixar esse descontrole em alguma possível condição. Não, às vezes a gente perde a linha mesmo, tá? Então é importante que muitas vezes as pessoas que estão vivendo na comunidade cristã, quando vem aquela pessoa que tem alguma neurodivergência, seja ela autista, tenha TDAH ou outra questão, tente não patologizar. Porque, por exemplo, às vezes quando eu me desregulo, ok, algumas pessoas, a maioria das pessoas sabem que eu sou autista. Mas eu não fico falando, olha, eu me desregulei porque eu sou autista. Eu não fico falando o tempo todo que eu sou autista, né? Eu passo muito tempo sem mencionar isso. Mas, claro, as pessoas convivem com isso. Elas já presumem algumas coisas e às vezes pensam, ah, não, mas olha, o fulaninho tá colocando a condição dele na frente para justificar. Não, gente, não é nada disso. Isso precisa ficar muito claro, né? Porque o descontrole, ele pode acontecer com a pessoa sendo ou não sendo autista. A intensidade vai variar, vai ser diferente. Sim, ok, nós sabemos disso. Mas é preciso lembrar disso, ter isso em mente, certo? Que muitas vezes as pessoas olhando de fora, elas já têm um olhar enviesado para patologizar tudo. Ou então, quando não é a visão patologizante, é a visão de... mas realmente eu acho que essa pessoa, por ter passado por essa crise de desregulação, ela precisa orar mais porque a fé dela não está firme, ou o Espírito Santo não está tão presente. É uma armadilha, tá? Porque na própria palavra de Deus na Bíblia é dito que no mundo nós teremos aflições. Não é uma possibilidade, nós teremos aflições. Quando nós estamos na caminhada cristã, nós não estamos livres dos problemas, muito pelo contrário. Muitas vezes esses problemas vão intensificar, vão dobrar quando a gente assume
é a responsabilidade de caminhar com retidão, ou buscar o caminho da retidão em Cristo. Porque nós vamos sendo moldados, esticados, para que nós nos aproximemos daquilo que Deus planejou para cada um de nós, para as transformações que cada um de nós precisa passar. Mas vejam que as transformações acontecem individualmente e coletivamente. E muitas vezes, quando uma pessoa é neurodivergente, ou ela tem alguma questão que difere da norma, se espera que a transformação seja com ela, que ela esteja sempre em total conformidade com que as normas sociais determinam e que às vezes não está escrito na Bíblia, né? Para que essas pessoas não chamem atenção, para que elas não incomodem, para que os outros não tenham que lidar com aquilo que eles não entendem ou aquilo que eles não querem entender. Então, a gente precisa definir bem o que é bíblico e o que é do coração do homem. Tendo esse discernimento, a gente vai ter muito mais clareza de como lidar com pessoas diferentes de nós na comunidade da igreja, sobretudo quando elas são neurodivergentes e têm esses desafios sensoriais, emocionais maiores do que a média das pessoas. Que Deus abençoe a todos. Esse vídeo já ficou bastante longo. Continuo no próximo vídeo, não sei se sobre esse tema, se vocês quiserem eu posso continuar, ou trazendo outro tema. Que Deus abençoe a todos.